A paz do Senhor a todos. Nós estamos mais uma vez com o programa Pensando Juntos. E na oportunidade estaremos dando continuidade ao tema Recomeço. Primeiro programa de 2019. E você é o nosso todo convidado. Você pode convidar amigos, você pode mandar mensagem de WhatsApp para um parente, para um irmão, para uma irmã aí da sua igreja, para que vocês venham ser abençoados pela palavra do nosso Senhor. E na oportunidade nós estaremos desenvolvendo, comentando, refletindo sobre o texto da mulher pega em adultério, que se encontra em João, o capítulo de número 8, do versículo 1 em diante. E você é o nosso convidado. Está no ar, Pensando Juntos. Muito bem, nós estamos de volta Pensando Juntos. E para comentar, refletir a respeito deste tema, está conosco as pastoras, que irão nos ajudar, refletindo, comentando, a pastora Lucinete, tem a pastora Terezinha e também a pastora Rosimeire. E o tema de hoje, pastores, na verdade é falando ainda, dando continuidade ao tema, no texto da mulher pega em adultério. Interessante é que quando a gente observa, eles estavam em uma festividade, e nesta festividade, ali ao amanhecer, eles vêm trazendo esta mulher que foi pego ou surpreendida em adultério. A gente vê que ali aquela mulher estava realmente sendo acusada, Acusada pelo pecado que ela tinha praticado. E a gente vê que às vezes a pessoa recebe muitas acusações e poucos têm ajudado a pessoa sair da situação em que se encontra. E nós vemos que ali eles levaram perante a presença de Jesus aquela mulher que foi pega em adultério. E nós vemos que ela chegando ali junto com os seus acusadores diante de Jesus, eles se achando que eles eram melhores do que ela, Eles se achavam melhores do que ela. E nós vemos que ela tinha o seu passado de pecado, de tristeza, de aflição, porque o pecado, ele gera tudo isso na pessoa. Quando a pessoa está em pecados, a pessoa se sente oprimida, se sente uma pessoa angustiada e dá mais com pessoas acusando, se torna então a pessoa mais ainda oprimida, Já tem opressão, fica mais oprimida. Então aquelas pessoas foram diante de Jesus acusando, não foram chegando para Jesus dizendo: tá aqui, mestre, o que nós podemos fazer para ajudar? Não, eles foram acusar aquela mulher. Interessante, pastora, que eles colocam ali diante de Jesus, talvez sem perceber, mas com certeza essa era a vontade deles, colocando Jesus como juiz daquela mulher. E a gente percebe também que ali estão os acusadores daquela mulher, porque foi surpreendida naquele pecado. Olha, eu percebo que no texto a gente vai assim tendo uma visão de que vai se formando assim uma espécie de tribunal ali naquele momento. E aquela mulher está exatamente diante de quem ela deveria estar, que é do nosso Senhor. Porque eles não foram para ajudá-la, foram para acusar. Não foram pedir ajuda para Jesus, eles foram realmente para acusar aquela mulher diante dele. E é o que a gente vê. Muitas pessoas só acusam, mas não ajudam. E eu aprendo também nessa palavra que muitos naquela hora ali acusando,
mas na verdade eles estavam tão sujos quanto ela. Entendeu? E é assim que nós vivemos hoje. Às vezes nós acusamos, em vez de ajudar, de levar uma palavra realmente de Jesus, que é quem pode realmente fazer algo por nós, a gente acusa, sendo que às vezes nós estamos sujos mesmo, não é não, pastora? Porque... E naquele tribunal, estava todo mundo na expectativa que ela fosse condenada. Que ela fosse condenada, fosse apedrejada, ou então que algo ruim viesse a acontecer com Jesus, dependendo da decisão daquilo que ele iria falar, né? Mas o Senhor sempre surpreende. Quando a gente pensa que a gente vai ser lixado, vai ser condenado, o Senhor vem nos mostrar diferente, né? O Senhor ali deu o perdão, né? E o Senhor, ele mostrou para aquele povo que eles também tinham seus defeitos e precisava também perdoar. E a gente vê, né, que existe em Jesus misericórdia e perdão. Misericórdia liberada por Deus. Perdão também, mas vai acontecer, e o perdão com arrependimento, né? Tem que ter o arrependimento para que aconteça o resultado do perdão. É engraçado, gente, que no momento que eles estão levando aquela mulher, dá a entender no texto de que eles estão querendo envergonhá-la e envergonhar o próprio mestre, o próprio Jesus. Mas olha quem é que sai envergonhado ali daquele momento: os acusadores. Por quê? Porque no momento que eles jogaram aquela mulher diante de Jesus, a Bíblia diz que ele vai começar a escrever, mas ele dá uma resposta à altura, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É forte. Gente, e ninguém atirou, porque todo mundo tinha pecado, né? Todo mundo tinha pecado. Então, diante daquela situação, a única coisa que teve que acontecer ali foi deixar aquela mulher ter uma segunda chance. Deus ali providenciou, o Senhor deu uma segunda chance para aquela mulher, uma chance de recomeço, de deixar aquela vida que ela tinha errada, né, decisões erradas para trás, e ali escreveu uma nova história para aquela mulher. Eu vejo aquela mulher no chão, né, ali diante deles, né, jogada ali no chão, perante aqueles acusadores, mas Jesus surpreende e levanta ela, né? E o interessante é que você falando que quando eles jogaram ela no chão, observe a atitude de Jesus. Ele foi também para o chão escrever. Eu até acredito, meus irmãos, que na verdade Jesus está dizendo: ó, eu estou igual a você. Não era um pecador, mas nós somos iguais. Porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, não é verdade, gente? E a palavra, pastor, nos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é lindo, gente. E eu tenho certeza que assim como aquela mulher recebeu uma oportunidade, você também deve ter passado pelo mesmo problema daquela mulher, acusado de alguma maneira, mas Deus, ele tem te dado oportunidade de mudança, de mudar a sua vida, de escolher agora o que é certo, né? Como Jesus, como seguir a Jesus. O Senhor, ele não disse vem e me segue, mas disse vai e não peques mais. Ali estava diante dela a oportunidade de decidir o que ela queria dali para frente, como ela ia viver a vida dela dali para frente. Ou seja, eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus estava dizendo para ela: vai e seja agora uma nova criatura, como a gente vai ver nos evangelhos, gente. Em toda a Bíblia, pessoas que caíram,
pessoas que na verdade cometeram pecados horríveis, mas na verdade se arrependeram genuinamente, e Deus ele faz uma nova história na nossa vida. Ele fez uma nova história nas nossas vidas. Com certeza. Nós mesmos. Quem de nós nunca pecamos? Verdade. Quem de nós não somos pecadores? Você em casa que às vezes se acha sujo, achando que não tem mais jeito. Não fala isso, não pense isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele está aqui para nos perdoar, para nos levantar, para nos ajudar. Então, eu convido a você a nesse momento fazer uma reflexão, entendeu? Faça uma análise na sua vida e veja que é importante que você lembre que Deus está aí para nos ajudar, para nos levantar. Não deixe o inimigo ficar colocando palavras, pensamentos negativos na sua vida. Não é mesmo? Olha, o apóstolo Paulo, quando ele está falando aos romanos, ele entendia exatamente, pastora, o que você está dizendo. Ele vai dizer: aquilo que eu quero, isso não faço, mas aquilo que eu não quero, isso faço. Ou seja, ele entendia também que ele era um homem pecador, mas todavia ele compreendia que aquele que se arrepende, porque ele vai dizer na palavra: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, eu acho lindo que quando ele está escrevendo Romanos, ele vai dizer assim, ó: mas já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, estão diante do Mestre. É interessante, meus irmãos, que quando a gente percebe nos evangelhos, um evangelista, João, Pedro, que eram homens que iam evangelizar em determinada cidade, e ali eles chegavam, as pessoas não queriam ouvir de Jesus. Jesus, a gente falou de ti, eles não querem saber, vamos pedir como fez Elias, tocar fogo. Jesus: não, Pedro, eu não vim para condenar, mas para salvar. Só que o João mais na frente, gente, mais maduro, que é o que na verdade nós estamos aqui comentando, quando ele entende sobre a salvação, ele vai dizer assim, ó, a palavra dele: filhinho, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado. Quem é ele, queridos? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados, o comentário está ótimo, a reflexão aqui é uma maravilha, mas nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí, já já nós voltamos. Você está no Pensando Juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento: Bequinho da Moda. Aqui toda mulher é poderosa. Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções. A melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Eu venci, eu venci, eu venci, porque Deus me ajudou, me estendeu a mão e levantou do chão, me salvou, me restaurou. Em Jesus sou mais que vencedor. Meus amigos aí do programa Pensando Juntos, eu quero te contar a minha história, de onde vim, quem eu era, quem me ajudou a chegar aqui. Quem te ajudou? Eu vim de Lodebar, terra de tristeza e dor. Tu também veio de lá. Em Lodebar eu não cantava, eu não pregava, oportunidade lá ninguém me dava. Oh, aleluia, escute. Mas quando eu orava, Deus me visitava e comigo assim Ele falava: oh glória, oh filho, eu sou contigo, sou teu amigo,
chegar, vai chegar. Ó filho, eu vou te capacitar, em minhas mãos eu vou te usar, no Brasil inteiro eu vou te levar. Tu crê? Aleluia. Eu venci, eu venci, eu venci, porque Deus me ajudou, me estendeu a mão, me levantou o chão, me salvou, me restaurou. Em Jesus sou mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Em Jesus eu sou. Muito bem, seja bem-vindo ao Pensando Junto. Gente, nós estivemos conversando, comentando, refletindo a respeito do tema recomeço. E as pastoras que estão aqui conosco hoje, elas comentaram, nós refletimos, falamos a respeito do texto daquela mulher que foi pega em adultério. E ela foi colocada, e a gente falou que na verdade ali se tornou uma espécie de tribunal. Veio os acusadores, com certeza o diabo estava por detrás ali também para acusá-la, mas eles estavam diante do juiz, que é o juiz dos juízes, que era Jesus Cristo. E nós comentamos aqui, nós discorremos, e engraçado, pastoras, é que Jesus ele dá uma resposta à altura e ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que é interessante? É que naquele momento a gente percebe que a consciência deles foram feridas. Minha gente, é coisa extraordinária, não é verdade? É, porque quando ele diz assim, né? Com certeza, lá na palavra de Deus tem que todos pecaram, né? Todos pecaram. Foi o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem o que agora? Da glória de Deus. Né? Minha gente, é interessante que quando a nossa consciência ela é acusada, com certeza tem que haver um impacto do evangelho na nossa vida, e com certeza a gente vai ver em todos os evangelhos, em toda a Bíblia, todas as pessoas que receberam a palavra de Deus na sua seriedade, eles foram impactados com o Evangelho de Cristo. E meu pastor, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Nenhum sequer. Então, nós somos justificados em quem? Em Jesus. Né? Com certeza. Então, nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, a justiça de Deus é perfeita. É verdade, pastora. E não importa o tamanho do pecado, né? A misericórdia de Deus é muito grande. Talvez você nesse ano tenha praticado, no ano que passou, você tenha praticado muitas coisas que desagradou o Senhor, como aquela situação ali daquela mulher. O Senhor fez eles olhar para eles mesmos para ver que eles também tinham pecado. E nesta hora o Senhor está nos convidando a olhar para nós e ver como é que nós estamos diante de Deus e nos analisar. E se você tem visto que você não tem feito coisas que agradou o Senhor, então também se arrependa, solte a pedra e comece também. Não é só aquela mulher, aleluia, que precisava de um recomeço, mas eles com certeza analisaram as suas vidas e recomeçaram de novo a sua vida, né? Pastoras, eu acredito que depende da atitude de cada um, como recebe a palavra de Deus. Sim. Porque no momento que a gente vai ver nas escrituras, por exemplo, vamos pegar do início da escritura, Adão e Eva. No momento que pecaram, qual foi a atitude deles? Que é a atitude dos acusadores lá do texto. Foi de se afastar de Deus. Em vez de se apegarem com Deus, eles se afastaram de Deus. Se escondendo de Deus. É uma missão impossível do ser humano. É pecar
contra Deus e simplesmente achar que isso vai ficar impune. E isso está em todas as escrituras, minha gente. É verdade. Ali, quando você fala de Adão, quando ele se esconde, eles sempre viveram nus, mas eles não sabiam que estavam nus porque eles não tinham pecado. Mas a partir do momento que eles pecam, desagradam a Deus, desobedecem, aí eles começam a se esconder de Jesus. Por quê? Porque ali eles descobrem que estavam nus. Quantos de vocês em casa não se sentem assim, nus, sujos, e acha que não tem jeito, que está sujo a ponto de Jesus não querer mais saber de você? Não pense isso não, meu amado. Um dia nós também fomos sujos, mas Jesus nos limpou e nós estamos aqui para uma nova vida, um novo recomeço. E assim eu convido a cada um de vocês que estão em casa a ter uma nova história, começar uma nova história nesse ano de 2019. Tenha uma nova história, recomece uma nova história na sua vida, não é, pastora? Pois é, o primeiro passo que eu vejo na Sagrada Escritura é se confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o primeiro passo, meu querido e minha querida que está nos ouvindo nesse momento. É o primeiro passo, é confessar, é reconhecer, para que você tome uma nova vida nesse ano de 2019. Se 2018 você viu que não, você fez coisas que desagradou a Deus, entristeceu o coração do Senhor, mas você pode começar com Jesus, uma nova caminhada, uma nova vida, como fez esta mulher. Ela começou uma nova vida, uma nova história, Jesus fez na vida dela. Então confesse. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. O novo ano está chegando e com certeza a sua vida será renovada. Você terá um começo brilhante na presença do Senhor. Lucas capítulo 8 fala sobre mulheres que serviam a Jesus. Essas mulheres antes eram mulheres que eram oprimidas por espíritos demoníacos, tinham muitas enfermidades, né? E o Senhor curou e libertou essas mulheres. E depois, qual foi a decisão que elas tomaram na sua vida? De seguir a Jesus e servir também a Jesus, né? A tomada de decisão delas foi ótima. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus está te dando de começar uma nova vida? Observe, gente, em qual posição nós estamos nos colocando. Será que é na posição dos acusadores, que acusavam, mas se distanciavam de Jesus, porque todos eles foram embora? Ou será que a nossa posição está, depois que a palavra é falada, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, os acusadores vão embora? Mas aquela mulher, ela ficou aos pés de Jesus, gente. É diferente, a gente vai ver nas escrituras que quando Jesus está diante de um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, e ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus guarda os mandamentos. Quais? Jesus fala dos mandamentos: não matarás, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: isso eu já faço desde pequeno. Jesus diz: então pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Olha a atitude dele, gente, é a mesma atitude dos acusadores. Ele vai embora. Ele não permanece aos pés do Senhor. Quem é você? Quando a palavra ela é tocada na sua alma, na sua consciência, e ela fere o nosso coração, você se afasta de Jesus ou você se aproxima e fica aos pés do nosso Senhor? E a palavra ainda diz assim, né? Como o pastor ia falando sobre aproximar, a palavra de Deus nos diz: chegai-vos a Deus e eu me chegarei a vós. É tempo de chegarmos a Deus e não de nos afastar de Deus, devido ao que? O pecado, devido àquilo que aconteceu na vida da pessoa. Não, a palavra está dizendo: chegai-vos a Deus. É tempo de chegarmos a Deus e não de nos afastar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Interessante, gente, que quando também eu olho para esse texto, uma pequena ilustração, só para a gente assim ter um bom entendimento.
a ilustração de quando nós éramos, eu acredito, eu não sei se as pastoras aqui, aconteceu comigo, eu acredito que talvez isso aconteceu com vocês, quando a gente estava naquela situação de que os nossos pais iam nos pegar de taca, a gente ia levar uma pisa, e de repente a gente sabia que não ia escapar daquela pisa, mas a gente mesmo com medo tinha que uma hora chegar em casa, e o nosso pai ali esperando, na expectativa, e a gente sabia, gente, que seria verdadeiramente ali, ó, a gente ia levar aquela pisa. Só que teve momentos, como aconteceu comigo, que eu já esperando isso acontecer, e o meu pai disse, olha, você merece levar de fato essa taca, mas eu não vou te bater, eu vou só te orientar, eu vou conversar contigo, eu vou te exortar, mas não vou te bater. E é exatamente o que Jesus fez com esta mulher. Ele disse, vá e não peques mais. Porque o que é que ela está esperando? Ela está esperando com certeza a condenação. Porque ele disse o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, quem é que não tinha pecado ali no meio de todos? Era o próprio Cristo. Cristo é quem ia condenar com certeza ali naquele momento, não é verdade? Meus amados, os comentários são muito, o texto é muito rico, mas nós temos que encerrar o programa. Pastoras, eu queria pedir a vocês que trouxessem seus rápidos comentários. Pastor, nós vemos, para concluir aqui, Jesus disse assim, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Quando Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, ele disse, não traga contigo o teu passado mais de amargura. Amém. A partir de hoje eu apago, eu esqueço. Amém. Prossiga agora, levanta-te e vai em frente. Assim é com você que está aí. Eu não sei qual é o seu sofrimento, as suas aflições, as suas angústias, tristeza. Mas eu quero te dizer que Jesus está dizendo para você, vai e não faça mais o que você fazia no passado. Amém. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os pastores, pastoras. E quero também agradecer a você que está em casa, que esteve, que tirou esse tempinho para ficar aqui conosco, aprendendo da palavra, porque não deixa de não aprender algo, não deixa de não ficar algo. Então você que pecou ou que pecava, não peques mais, entendeu? Procure fazer aquilo que a palavra realmente nos ensina, que Jesus nos ensina, que nós não venhamos mais pecar aquilo que nós pecamos ontem. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em casa e nós aqui. Obrigada. Amém. O Senhor, Ele é um Deus que dá oportunidades. No livro de Isaías diz que ainda que o nosso pecado seja como a carmesim, Ele torna branco como a lã. Deus, Ele está pronto para perdoar, dar um novo recomeço àqueles que procuram, aqueles que querem mudança. Então procura uma igreja mais próxima da sua casa, vai lá e diz, eu quero reconciliar com o meu Deus novamente, e comece de novo uma nova história. Então, esses foram os comentários, as reflexões, e que Deus em Cristo venha abençoar cada um de vocês, porque nós estamos mais uma vez pensando juntos. Amém.